Paz do Senhor a todos os irmãos inscritos aqui no canal. E hoje é dia 1º de janeiro de 2021 e nós começamos hoje, para glória de Deus, o devocional bíblico Lendo a Bíblia em um Ano. E já surgiu uma pergunta, acho que duas perguntas aqui, feitas pelo nosso querido irmão Wellington Fidelis. E eu até escrevi na resposta da pergunta que ele fez, no comentário que ele fez do vídeo, eu falei para ele que a pergunta dele era tão interessante que valeria a pena a gente fazer um vídeo sobre o assunto, porque eu preciso de alguns argumentos para tentar responder essa pergunta. É uma pergunta bem difícil. Já agradeço ao irmão Wellington pela sábia pergunta. E já começamos bem o nosso devocional. Isso é bom e vamos crescendo cada vez mais. Então, eu li um pouco, eu li um comentário, fiz algumas pesquisas aqui e tentei trazer uma resposta para essas duas indagações, que são duas, mas que uma complementa a outra. Então, vamos lá. Eu vou fazer primeiro, vou ler aqui o comentário dele, e aí a gente caminha para uma resposta. Vamos lá, ele fez a primeira pergunta, depois ele complementou. Ele disse assim: Adão e Eva já estavam se multiplicando sobre a terra antes da queda? É uma pergunta bem interessante, se Adão e Eva já estavam se multiplicando, tendo filhos, enfim. E aí ele complementa a pergunta dizendo: assim como os animais já estavam fazendo? Então, os animais já estavam se multiplicando, crescendo, e aí a pergunta dele é se Adão e Eva estavam já se multiplicando. E aí depois ele fez uma pergunta um pouco depois, né? Ele complementou a pergunta. Aí ele diz: pois no capítulo 4 e versículo 14, olha o medo de Caim, de qualquer pessoa que encontrasse iria matá-lo. Quem seriam essas pessoas que ele temeu? Uma pergunta bem interessante. Se pensarmos que somente eles foram os primeiros, né, os primeiros filhos, né, Caim e Abel. Então, vamos lá. Primeiro, vamos vamos entender primeiro o contexto que o livro de Gênesis é escrito. É por isso que eu fiz o panorama antes e falei um pouco sobre o livro de Gênesis. É claro que foi bem superficial, mas para a gente entender. Então, vamos só recapitular. O autor do livro é Moisés. Moisés, ele escreve o livro no deserto, com o povo saindo do Egito. Então, o povo de Israel estava saindo do Egito e indo em direção a Canaã. Então, Moisés escreve o Pentateuco, né? Ele escreve os 5 primeiros livros, e aí o nosso assunto aqui é o livro de Gênesis, o primeiro livro. Então ele escreve o primeiro livro. Então olha só que interessante. Primeiro, então, vamos começar com a pergunta, então, tentando responder essa pergunta de se Adão e Eva estavam se multiplicando. Então, eu estou aqui com a Bíblia aberta, aqui eu estou com o notebook aqui do lado, só para a gente já vendo aqui. Estou com a Bíblia aberta em Gênesis, no capítulo 2. Gênesis no capítulo 2. E aí, a partir do versículo 21, Moisés começa a descrever como foi a criação de Eva. Então, ele diz que o Senhor Deus fez cair um sono pesado em Adão. Adão tomou anestesia geral. Deus foi lá e tirou uma costela de Adão. E a partir dessa costela, Deus faz a mulher. E aí, no versículo 22, então, fala como foi feito. E aí, Adão acorda no versículo 23. Aí a primeira pergunta é: quanto tempo durou isso? Quanto tempo durou essa anestesia geral, mais estirar a costela, mais fechar com carne no lugar, enfim. Quanto tempo durou isso? Nós não sabemos. A Bíblia não fala isso. Ela não fala quanto tempo durou isso. Pode ter durado um milissegundo? Pode.
eu só quero destacar uma outra coisa que eu não falei no panorama, e eu só falei que eu sou criacionista literal. Então, para mim, Gênesis é literal. É literal, assim, os dias da criação são dias literais. Porque existe um monte de especulação sobre o livro de Gênesis, né? A teoria do hiato, a teoria do gap, né? Chama teoria do gap, enfim, isso aí é um outro assunto. Mas para mim é literal. Então, acompanhando aqui a criação da mulher, no capítulo, no versículo 23, quando Adão acorda desse tempo, de novo, pode ter sido 1 milissegundo, pode ter sido vários dias, várias horas, enfim, nós não sabemos o tempo. Lembrando sempre, por que eu disse que eu sou criacionista teísta literal, né? Para mim, Gênesis é literal. Porque eu não tenho problema nenhum com Deus fazer tudo com dias de 24 horas. Olha, no primeiro dia Deus fez, apareceu a luz, enfim, Deus fez uma série de coisas durante os 6 dias da criação. Eu não tenho problema nenhum, para mim, Deus é Deus, Deus é soberano, é onipotente, ele pode fazer todas as coisas com um simples haja luz, como está descrito no livro de Gênesis. Então, nós não sabemos o tempo da criação, o tempo da criação da mulher. Então, no versículo 23, aí Adão acorda dessa anestesia geral, aí Adão diz, né? Esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, e esta será chamada mulher, porque do homem foi tomada. Essa é a descrição de Adão. Aí, olha só que interessante, no versículo 24, o texto é muito interessante. Diz assim: portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Opa, peraí. Adão foi criado de Deus, Adão não tem mãe, né? Nem pai. Eva também não, porque Eva foi criada da costela de Adão. Então, aqui Moisés está escrevendo no versículo 24, agora a gente volta a lembrar quem está escrevendo, Moisés, para quem está escrevendo, né, com quem está escrevendo, e para quem, que é o mesmo povo, que é para o povo de Israel, que está saindo do Egito. Então, Moisés está dizendo assim, então, agora o homem vai deixar os seus pais, né, o homem e a mulher deixam os seus pais, a sua família nuclear, e formam a sua família, porque agora eles vão ser uma carne só. Então, é isso que a gente precisa entender, então. Moisés está escrevendo, falando para o povo, olha, vocês viviam numa terra onde podia tudo, existiam as sacerdotisas do templo, existiam festas pagãs, existiam muitas orgias no Egito. Isso a Bíblia também não fala disso, mas a arqueologia já relata esses templos egípcios que acontecia várias orgias lá. Então, aí Moisés está enfatizando para o povo, dizendo agora, homem e mulher deixam os seus pais e se unem formando uma família. É isso que Moisés está dizendo. E aí quando chega no versículo 25, fala que os dois estavam nus e não tinham vergonha. Moisés está escrevendo isso para o povo. Quando chega no capítulo 3, aí já começa a falar da serpente. Olha, a serpente era a mais astuta, né? A mais ágil, inteligente, esperta de todos os animais. E aí acontece a sedução da serpente para Eva comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que era proibido. Então, na descrição, depois, logo em seguida, vai ser a descrição do pecado, então, da queda. Então, respondendo à pergunta, agora eu volto para responder a pergunta. Porque em teologia é assim, né? Às vezes a gente precisa falar, construir todo um argumento para dar uma resposta. Sem toda essa construção de argumento, a resposta parece não fazer sentido. Então, olha só. Voltando agora à pergunta. Adão e Eva estavam se multiplicando antes da queda? A resposta é: a Bíblia não fala. A Bíblia não fala, a Bíblia se cala sobre esse assunto. E até onde eu li, até onde eu pesquisei, ninguém fala sobre esse assunto. Por isso que eu disse que era uma pergunta muito inteligente, muito interessante do nosso irmão Wellington. Então, a resposta é: nós não sabemos.
Não sabemos. Eu vou dizer, e aí como eu digo para os irmãos que foram meus alunos, que a gente conversa, enfim, eu sempre digo assim, olha, quando eu coloco a minha opinião, eu deixo claro, porque se tiver que responder isso ou dar conta disso, sou eu que vou dar conta. Então, eu vou dizer a minha opinião. Eu acredito que não. Eu acredito que não havia, não houve outros filhos, não houveram filhos de Adão e Eva antes da queda. Porque, volto a dizer, que Gênesis, para mim, Moisés está descrevendo e horas ele faz essa aplicação, como nós lemos no versículo 24 do capítulo 3, do capítulo 2, perdão, que ele fala do homem e mulher deixar seus pais e se unir. Então, mas a maior parte do tempo, Moisés está descrevendo o que está acontecendo. Olha, aconteceu assim, aconteceu assado, aconteceu. Ele está descrevendo o que aconteceu. Então, é uma narrativa descritiva. É isso que Moisés está fazendo. Então, eu acredito que não houve outros seres antes da queda. Não houve, exceto Adão e Eva. Não houveram outros filhos. E aí ele vai perguntar quem são, então, essas pessoas que, no capítulo 4, versículo 14, eu vou até abrir aqui, capítulo 4, versículo 14, diz assim, Caim dizendo, né? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. E serei fugitivo, aqui na minha versão está dizendo vagabundo, né? Na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Então, primeiro, né? Ele está falando que todo aquele que achar ele, pelo menos nessa tradução está dizendo, todo aquele que achar ele vai matar ele. Não, Caim só é possível morrer uma vez, como está lá em Hebreus, descrito em Hebreus, né? Ao homem está ordenado morrer apenas uma vez e vindo depois o juízo. Ponto. Então, aqui, Caim está enfatizando essa questão de vai me matar, enfim, quem achar Caim vai matar ele, né? Todos aqueles que acharem. Então, um acha, mata, enfim, não é isso. Então, quem é então essas pessoas que Caim temia encontrá-lo e matá-lo? Provavelmente, eu acho que essa deve ser unânime essa resposta. A Bíblia aqui não fala quem são, mas é provável que seja outros descendentes, outros irmãos, outros filhos de Adão, e desses filhos começaram a nascer outros filhos, enfim, e a raça humana começa a se multiplicar. Lembrando sempre que a Bíblia, nesse momento, ela não faz uma descrição cronológica, não fala do tempo. Nós não sabemos o tempo que Adão viveu até a formação de Eva. Nós também não sabemos o tempo qual era a idade de Adão e Eva quando o Caim nasceu, depois Abel, quando os filhos nasceram, quando aconteceu o assassinato de Abel. Nós não sabemos. Não existe, na Bíblia não fala de tempo, então tudo isso é especulativo. Então, se foi um tempo longo, é possível que houvesse outros filhos de Adão sendo gerados nesse momento. Também não sabemos quando, nesse texto do capítulo 4, versículo 14, quando foi que isso aconteceu? Quando foi que aconteceu, quanto tempo aconteceu isso? Então, da morte de Abel até esse julgamento, entre aspas aqui, é um julgamento de Deus já, né, prévio já de Caim, mas aqui um julgamento mostrando quando que foi que isso aconteceu. Nós não sabemos. Então, pode ser que nesse intervalo também seja um intervalo longo, e esse intervalo pode ser que tenha nascido outros filhos de Adão e Eva, e os filhos dos filhos, e foram se multiplicando. Lembrando, de novo, o propósito de Gênesis, a escrita, né, a descrição de Gênesis, Moisés escrevendo, é mostrar para o povo a origem do povo de Deus. Então, ele vai lá no início, em Adão, começando de Adão,
mostrando todos os patriarcas até chegar onde eles estão. Então, esse é o propósito do livro, esse é o propósito da descrição. Em momento nenhum, Moisés tem a presunção, eu diria, de escrever todo o detalhe da criação. Todas as coisas, todos os animais, tudo. Não é esse o objetivo. O objetivo de Moisés, é descrever tudo, toda a linhagem do povo, desde Adão até o povo que vai conquistar Canaã. Então esse é o objetivo. A gente observa que a história do povo está contida nesses 5 livros. É por isso que ele é chamado de o Pentateuco. Ele relata a história do povo de Israel desde o seu nascimento. Então, mais uma vez quero agradecer ao irmão Wellington pela pergunta, a maravilhosa pergunta, que nos faz pensar, que nos faz buscar mais informações. Então, eu espero ter respondido as perguntas. Então, recapitulando e finalizando, eu acredito que Adão e Eva, a Bíblia não fala, então não fala sobre esse assunto, mas eu acredito que Adão e Eva não tiveram outros filhos antes da queda. E acredito que esses que Caim temia seriam seus irmãos, seus sobrinhos, seus parentes, seus familiares. Só podem ser, porque entendemos que Adão e Eva, o primeiro casal, daí vem toda a raça humana. Tá bom? Que Deus abençoe, meus irmãos. Se tiverem mais dúvidas, perguntas, por favor, escrevam aqui nos comentários que a gente, à medida do possível, a gente tenta responder, tenta conversar sobre esse assunto. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.